Muitas vezes, quando eu converso com pessoas que deixaram a Igreja Católica e passaram a frequentar outras religiões, elas me falam que deixaram a Igreja justamente porque se sentiam mal nela. E precisamente porque se sentiam bem nas outras religiões. Mas acho que aqui cabe uma meditação sobre essa realidade. Será que sempre que nos sentimos bem, estamos com Deus? E mais importante que isso, será que nós devemos basear a nossa fé exclusivamente nos nossos sentimentos? Oi, eu sou Matheus e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o problema do sentimentalismo, ou seja, basear a nossa fé exclusivamente nos sentimentos. E para começar a responder essas perguntas, é muito bom a gente olhar sobre a perspectiva bíblica. As pessoas que mais se aproximaram de Deus são justamente aquelas que mais sofreram. A gente pode pegar, por exemplo, Noé, a primeira aliança que sofreu as dificuldades de um dilúvio para conseguir fazer cumprir a vontade de Deus. Abraão teve de quase sacrificar o seu filho para cumprir novamente a vontade de Deus. Moisés e o povo judeu, que era escravizado pelos egípcios, teve que sair durante uma dura caminhada no deserto até chegar à Terra Prometida. Jó sofreu inúmeras e inúmeras provações para que então ele pudesse manifestar um amor verdadeiro por Deus. E esses são somente alguns exemplos que a gente pode ver no Antigo Testamento, além deles os profetas que foram extremamente mal recebidos em suas terras. De longe não são os melhores exemplos que a gente pode pegar sobre a experiência da vida com Deus, principalmente porque eles não conheciam ainda a realidade cristã. Jesus ainda não tinha vindo no Antigo Testamento. Quando nós pegamos os exemplos dos apóstolos, quando nós pegamos os exemplos da igreja primitiva, percebemos claramente que o sofrimento é uma realidade constante na vida daqueles que buscam a vida com Deus. E mais importante de tudo, precisamos compreender a realidade de que Jesus Cristo é a pessoa mais próxima de Deus porque ele é o próprio Deus e mesmo assim sofreu muito em sua vida. Ele vira e fala pra gente que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Repara que ele não fala que nós devemos tomar o nosso travesseiro ou tomar o nosso suco de laranja. Ele pede para que nós tomemos a nossa cruz. E ele manifesta isso na sua própria vida, porque ao final de tudo, ele mesmo morre na cruz. Então, quando nós olhamos para a vida de Cristo, percebemos que ele nos convida e nos chama a também abraçar os momentos ruins da nossa vida e perceber que mesmo tendo sentimentos ruins, não necessariamente estamos afastados de Deus, mas pelo contrário, pelo que os exemplos da história nos mostram, é justamente nesses momentos ruins que temos grandes oportunidades de nos aproximar ainda mais do amor de Deus e do plano que Ele tem para as nossas vidas. E é por isso que nós não podemos basear a nossa fé exclusivamente nos sentimentos, porque isso afasta daquilo que o próprio Deus revelou para a nossa vida, de que os sofrimentos também fazem parte da nossa vida de fé, e que nem sempre nós nos sentiremos bem. Nós temos momentos prazerosos e momentos de sacrifício ao lado de Deus. E isso não significa que um seja melhor do que o outro, principalmente porque os dois contribuem para a vivência do amor de Deus. Quando nós nos sentimos bem, na verdade isso é fruto da própria convivência com aquilo que Deus é, e Deus é amor. Os frutos bons que são gerados a partir dessa intimidade que nós desenvolvemos com Deus são excelentes e nos ajudam a entender verdadeiramente o plano de Deus nas nossas vidas. Só que isso não pode, de forma alguma, fazer a gente esquecer de que Deus, ele é a própria verdade. E por ser a própria verdade, quando nós nos expomos ao que Deus é, ele vai mostrar em nós coisas que talvez a gente não quisesse descobrir. Quando nós nos colocamos à luz de Deus, precisamos lembrar que ele vai iluminar tudo que existe na gente. E às vezes ele vai iluminar coisas que nós preferiríamos deixar escondidas. As pessoas que abandonam a igreja por se sentirem mal, às vezes e na maioria das vezes, saem justamente porque são confrontadas a olhar para si de tal forma que elas percebem os seus defeitos, as suas faltas e tudo aquilo que elas prefeririam deixar escondido. E é justamente por isso que a Igreja Católica faz tão bem para aqueles que a seguem, porque ela é capaz, pelo auxílio de Deus, de iluminar aquilo que nós temos de mais profundo nas nossas almas e fazer com que a gente caminhe sempre mais e mais rumo à santidade.
É muito importante que a gente abrace essas sensações ruins, principalmente aquelas que são provocadas pelo constrangimento, principalmente por aquelas que iluminam os nossos defeitos, porque é a partir desses momentos que nós poderemos crescer e construir virtudes sólidas na nossa vida. E com essas informações, a gente já consegue responder aquela primeira pergunta: será que Deus está conosco somente quando nos sentimos bem? E a verdade é que não, jamais seria dessa forma. Eu diria inclusive que talvez seja o contrário, que nós conseguimos entrar e entender a presença de Deus muito mais nos momentos de provação do que nos momentos de tranquilidade das nossas vidas. E mais importante que isso, nós conseguimos manifestar o nosso amor a Deus de maneira muito melhor nos momentos de provação do que nos momentos de tranquilidade. Afinal, é muito fácil a gente permanecer amando e a gente permanecer na presença daquelas pessoas que só nos fazem nos sentir bem, daquelas pessoas em que a nossa relação é completamente tranquila. Mas no momento em que nós somos provados e tentados com algum momento de dificuldade, nós abandonamos. Por isso, os momentos de provação, de sofrimento e de sensações ruins são muito importantes na nossa relação com Deus. Porque aquele que permanece amando e ao lado, mesmo nos momentos ruins, manifesta um amor muito mais verdadeiro do que aquele que só ama quando existe recompensa. A verdade é que o amor é uma doação livre, independente das consequências. Então, se nós só amamos a Deus quando nos sentimos bem e só percebemos a sua presença quando nos sentimos bem ao lado dele, a nossa fé acaba por se enfraquecer. Porque uma fé verdadeira se manifesta, como se manifestou em Jó, mesmo quando nós temos momentos ruins na nossa vida. E é muito importante, então, abraçar esses momentos, essas sensações, porque por meio delas podemos, então, dizer a Deus o quanto nós confiamos nele, o quanto nós o amamos e o quanto nós queremos estar na sua presença, independente das circunstâncias que vão aparecer na nossa vida. Só que até aqui eu falei simplesmente de uma dicotomia entre as sensações boas e as sensações ruins. Só que existe um perigo talvez até mais grave do que os momentos difíceis que nós passamos nas nossas vidas, que são os momentos de deserto espiritual. Como nós vamos reagir quando, na verdade, não sentimos nem coisas boas e nem coisas ruins? Ao contrário, sentimos o absolutamente nada. Isso é muito comum. Eu diria, na verdade, que passamos a maior parte da nossa vida sentindo nada do que sentindo coisas ruins ou boas. E o que isso quer dizer com a nossa relação com Deus? Será que então quando eu não sinto nada, Deus me abandonou então? Quando eu não sinto nada, significa que Deus parou de se importar comigo e com o que acontece na minha vida? E a verdade é que não. Os momentos de silêncio fazem parte. Deus não quer forçar na gente sentimentos que muitas vezes nos conduzem a coisas completamente contrárias à fé. E muitas vezes ele se manifesta nesse silêncio para que a gente possa novamente mostrar que mesmo quando nós não estamos certos, mesmo quando nós não temos uma certeza absoluta de quais são os caminhos da fé, nós permanecemos firmes e confiantes a Deus. A realidade do silêncio, também do sofrimento, mas agora principalmente do silêncio, é nesse contexto que nós podemos descobrir grandes mistérios de Deus. Justamente porque quando nós manifestamos pelo silêncio uma confiança, um amor firme, então a gente consegue no nosso coração ter mais acesso àquilo que Deus é, porque como São João diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se pelo silêncio e pelo sofrimento nós entendemos a realidade do amor de Deus, então nós nos aproximamos daquilo que o próprio Deus é, porque Ele é amor. E talvez o melhor exemplo que a gente possa pegar isso é do apóstolo São João. Quando muitos discípulos de Jesus abandonaram o Cristo porque Jesus falava coisas que eram difíceis de ouvir, ou seja, essas incertezas, quando as pessoas não entendiam o que Jesus falava, esse silêncio, esse mistério que Jesus manifestava a sua verdade, muitos discípulos abandonaram e desistiram da fé. Do outro lado, quando a igreja começou a ser perseguida, muitos apóstolos, muitos discípulos abandonaram Jesus na cruz porque estavam com medo. Mas São João não fez nenhum nem outro. Nem abandonou Cristo quando ele falava coisas duras e incertas sobre o futuro. Nem abandonou Cristo quando ele foi pregado na cruz e os apóstolos começaram a ser perseguidos. E o que nos resta é perguntar a nós mesmos: como tem sido eu diante de Jesus?
Quando a igreja, quando Jesus me fala coisas que eu não quero ouvir, será que eu tenho abandonado ele por incertezas, por dúvidas? E do outro lado, e quando os momentos ruins da minha vida aparecem, será que tenho abandonado Jesus por medo? No final das contas, nós devemos olhar para os sentimentos e fazer a seguinte pergunta: ao basear a minha fé no sentimento, será que estou amando Jesus verdadeiramente? Ou será que só estou com ele quando me convém? Quando eu me sinto bem? Porque o amor verdadeiro se manifesta naquelas pessoas que permanecem com Jesus mesmo quando sofrem. Então, que a partir daqui nós possamos, mesmo nos momentos difíceis, estar perto daquilo que Cristo é, que é Deus. Cristo é o próprio amor e, portanto, confiantes, mesmo nos momentos difíceis, de que Jesus jamais nos abandonará, de que tudo quanto nós fazermos na nossa vida será acompanhado pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus.